motivação que não seja a paixão e o amor por ti, Jesus. A gratidão por aquilo que você já fez por nós. Senhor, nos perdoa pelo nosso egocentrismo, Senhor. Que muitas vezes te buscamos não porque queremos te agradecer ou te adorar, mas porque queremos algo de ti a nosso favor. Senhor, muda os nossos corações, Senhor. Muda as intenções dos corações. Senhor, muda os nossos pensamentos. Espírito Santo querido, nosso ajudador. Quebra aquilo que precisa ser quebrado. Alinha aquilo que precisa ser alinhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa oração ela é uma verdade poderosa. Quantas vezes quase que a maioria nós vamos até o Senhor, nós vamos até Deus, nós usamos a palavra, e por meio da palavra, por meio até daquilo que Deus prometeu, quantas vezes nós nos achegamos a Ele, apenas querendo uma bênção, um benefício, algo que vai apenas beneficiar a nós mesmos. Não tem nada de errado você tomar posse daquilo que Jesus conquistou, das bênçãos, do reino. Isso Deus nos deu. Mas muitas vezes nós nos tornamos tão insensíveis e endurecidos que a única motivação que temos de adquirir as bênçãos de Deus é para nós mesmos. Não é nem uma motivação, um desejo de ser abençoado ou ser afastado, com foco em compartilhar, com foco em abençoar, mas apenas em nós mesmos. E quando nós temos o foco apenas em nós mesmos, nós perdemos o olhar fixo da cruz. Nós perdemos a vista de Jesus. Às vezes uma canção dessa, uma oração dessa, ela é tão verdadeira que ela traz uma profunda tristeza na alma dos cristãos. Muitas vezes nós queremos uma música que celebre e alegre a nossa alma, mas nós precisamos de canções proféticas, canções que se tornam orações para nos trazer de volta para o Senhor. Não que alguém aqui está negando a sua fé, mas de volta para o afago, de volta para o lugar da intimidade, de volta para a alegria da salvação. Mas para esse lugar você só volta se você quiser. Só se você desejar. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Uma chave que Deus mostrou para mim na palavra. E pode mudar algumas coisas em nós, amém? Abre a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Chamei Gênesis capítulo 7. Marca aí na sua Bíblia esse texto que nós vamos ler depois de um outro, que está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Nós vamos ler esses dois textos em conjunto, amém? Segura em Gênesis aí, abra também. Deixa o dedinho marcado lá em Gênesis, abre em Mateus 24, capítulo 24, versículo 36.
Quantos amam entender alguns mistérios da palavra de Deus? Levanta a mão. Opa, então eu vou ministrar para 4 ou 5 aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quantos amam a revelação dos mistérios que estão escondidos na palavra de Deus? Aumentou. Está chegando mais gente na igreja. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 36. Aqui nesses capítulos que vem no capítulo 23, o 24, o 25, são 3 capítulos que Jesus ele começa a proferir palavras proféticas. Os discípulos começam a perguntar para Jesus acerca do final dos tempos, dos últimos dias. Os discípulos começam a interrogar Jesus a respeito de algumas coisas futuras. E aí então Jesus, antes de ser entregue nos soldados, antes de Jesus ser crucificado, ele deixa algumas palavras proféticas, não apenas para os discípulos, mas para mim e para você. Porque essa palavra ela também é para mim e para você, amém? Quantos se acham discípulos de Jesus nessa noite? Amém. Quantos aqui querem saber acerca do final dos tempos, acerca das coisas que vão vir dentro da palavra? Vocês precisam querer saber dessas coisas. Porque o mesmo Jesus aqui no capítulo 23, ele fala acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, que se levantariam nesses dias agora, não é amanhã, é agora. Nos nossos dias nós temos vivido em meio a falsos ministros, e não são falsos ministros escondidos, são falsos ministros em evidência, falando a uma grande parte da igreja, falando pelas redes sociais e falando coisas perigosas, que colocam o povo de Deus em confusão, desorientados e saindo fora da palavra. Por isso que nós temos que ter total atenção nas palavras de Jesus, para que nós possamos nos centralizar no plano de Deus, o que Deus está fazendo agora, o porquê que Deus fez o que Ele fez ontem e o que Ele está prestes a fazer daqui a pouco, amém? Isso é um entender da palavra profética. Ela te alinha e ela te dá discernimento. Por que Deus se moveu assim ontem, o porquê que Ele está movendo dessa maneira agora e o porquê que o Espírito Santo está apontando de uma forma logo após. Ou seja, aquele que discerne a palavra profética, aquele que atenta às palavras de Jesus, discernindo no seu espírito, ele não fica desatento ao que Deus está fazendo no seu plano, mas ele coopera no plano de Deus. Se alguém não está cooperando no plano de Deus nesses dias, se alguém se acha travado, parado, perdido, procurando algo, é porque você não está atento à palavra de Jesus, à palavra profética de Jesus. Mas nós vamos atentar um pouco mais hoje, né? Quem tem ouvido isso aqui? Amém. Vamos lá, então Jesus está dizendo coisas proféticas, amém? No versículo 36, capítulo 24 de Mateus, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui essas palavras, irmãos? Aleluia. Vamos lá, irmãos, não envergonhe o pastor dessa igreja, hein? Uma igreja bíblica. O próprio Jesus está falando dele mesmo. Ninguém sabe o dia, nem a hora daquele dia, nem o Filho. Quando se atentaram que Jesus estava falando com ele mesmo sabia da hora? Nem o Filho. Quantas vezes nós pensamos na nossa mente romântica evangélica? Você sabe qual que é a mente romântica? Aquela que fica romantizando a palavra, fica viajando com pensamentos e imaginações. E o diabo ajudando essas imaginações férteis. E por isso que existe muita heresia na igreja. Por causa da fertilidade, da loucura que tem na mente dos homens, na mente caída, na mente adâmica.
Cuidado com a sua mente adâmica. Se atente à mente de Cristo. Se atente à voz do Espírito. E cuidado com a mente adâmica e com a voz de Satanás. Ela tem um objetivo: tirar você do foco, do plano e da centralidade do Evangelho de Cristo. Por que a igreja está tão pobre de sinais, mover e maravilha nesses dias? Por causa que nós perdemos a centralidade do Evangelho de Cristo e não estamos dando ouvido às palavras proféticas do Senhor que estão nos empurrando hoje e agora no propósito de Deus. Algumas palavras proféticas se cumpriram, algumas vão se cumprir e algumas estão sendo cumpridas. A pergunta é: a palavra profética que foi proferida pela boca de profetas, homens santos do Senhor, movidos pelo Espírito Santo, a pergunta é: quantos de nós hoje estamos andando, cooperando e se movendo dentro dessa palavra? Porque ela está se movendo. Às vezes não uma multidão, 2 ou 3, um grupo, um aqui, outro ali. Alguém está entendendo a voz do Senhor e alguém está correspondendo à palavra que já foi liberada. Mas esse é o problema: nós não respondemos porque não entendemos. Nós não entendemos e não cremos, e se não cremos, não obedecemos. Amém? Primeira coisa é entender, não na mente adâmica, mas no Espírito, na nova natureza. E quando você entende, ou quando você tem o discernimento, aquela palavra ela gera a fé necessária para você crer. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é uma palavra de engano, não é uma palavra humana, não é uma palavra de homem, não é uma palavra de uma mente louca e enganosa. Por isso que precisamos ter como nunca discernimento do Espírito. E se você perdeu, se você tinha um grande discernimento do Espírito no começo da sua caminhada, e você foi ficando engessado de conhecimento, se enchendo de conhecimento, e você foi se inchando no meio da sua caminhada, você foi parando de orar, você foi parando de ter comunhão com a palavra, no meio do caminho você não jejua mais, você já não tem mais humildade para ouvir quando o Espírito Santo fala pela boca de um pequenino. Então cuidado, você está perdendo o discernimento de ouvir a palavra que vem do Espírito. No versículo 37, Jesus continua dizendo assim: pois assim, olha só o que Jesus diz: ninguém sabe aquele dia, o dia do quê? O dia do arrebatamento. Quantos aqui anseiam pelo arrebatamento? Diga para mim, quantos aqui anseiam pelo arrebatamento? Eu sei que boa parte não anseia pelo arrebatamento, porque o arrebatamento ele vai matar o resto que existe da sua carne velha, da carne adâmica. E a sua carne, essa velha carne, esse velho corpo de pecado, ele ainda gosta de algumas coisas e desfruta muito bem algumas coisas dessa terra. Então, quando fala de arrebatamento, uma boa parte da igreja, ela dá uma encolhida, ela dá uma tremida, ela não anseia esse dia, porque esse dia não sobrará mais nada daquilo que traz prazer para a sua carne. Mas esse dia chegará, né? E como ele é necessário esse dia. Por quê? Porque será a nossa completa redenção. Nós precisamos do arrebatamento para que nós possamos desfrutar na totalidade daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Hoje nós desfrutamos da vida de Deus uma parte, mas no arrebatamento, após o arrebatamento, nós vamos reinar com Cristo, num corpo glorificado. Ninguém vai precisar malhar, eu não sei, mas eu acredito que no céu ninguém vai precisar malhar, ninguém vai precisar cuidar de dieta, ninguém vai precisar de carro, porque vamos atravessar as paredes. No corpo glorificado ninguém mais vai sentir dor. Quantos aqui sentem dor? Anseio pelo arrebatamento, meu irmão, porque no arrebatamento você terá um novo corpo que não sentirá mais dor nenhuma. Mas enquanto isso nós vamos nos apercebendo para esse dia. E Jesus ele sempre dava algumas diretrizes. Ele respondia em partes aquilo que os discípulos perguntavam. Ele lhes disse: algumas coisas compete vocês saberem, outras não. Algumas coisas
coisa eu não vou dizer agora, porque vocês não vão entender, vocês vão entender depois. Ele disse em João 16: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm capacidade de entender agora. Mas à medida que chegar, o propósito de Deus for caminhando e haver necessidade de vocês entenderem aquilo que precisa ser entendido, então o Espírito Santo trará à tona. E esses dias, o Espírito Santo está trazendo à tona revelações, entendimentos da palavra que ficaram escondidos por algum tempo da igreja. Existe uma nova revelação? Não, a revelação é a mesma. É que não veio à luz. A palavra sempre esteve aqui escrita. É que não veio o discernimento, o entendimento, porque não era o tempo daquela palavra vir à tona para a igreja caminhando. Mas esses são dias de muitas palavras vir à tona, vir ao nosso coração revelado, né? Quem estiver atento vai entender, e vai caminhar, e vai correr mais do que outros. Então Jesus disse: ninguém sabe o dia, mas ele deu uma diretriz. No versículo 37 ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, eu fico maravilhado com o Espírito Santo, porque eu li muito tempo esse texto aqui em Mateus e eu nunca entendi da forma que o Espírito Santo me revelou um dia. Eu, como um bom cristão, que gostava de evangelizar desde quando eu me converti, eu lembro que eu preguei muito essa palavra: ó, se converte agora, aceita Jesus agora, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu. E aí nós gostávamos de ficar cutucando um irmão ou outro na igreja, né? Ó, irmão, firme, hein? Ó, rapaz, vacilando, Jesus pode voltar, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. Quantos aqui não viveram a sua caminhada cristã aí, cutucando um outro irmão sobre o dia do arrebatamento? Mas por que nós ficávamos com esse chavão, tentando incentivar o irmão, quando na verdade nós colocávamos medo do irmão? Será que vai ser agora? Será que vai ser amanhã? Ó, você não veio no culto domingo, e se Jesus volta domingo, você estava assistindo Fantástico, você ia ficar, muitos pastores começaram a colocar medo do povo com essa palavra. Mas o porquê que gerou medo, não gera conversão e não gera temor? Porque nós fragmentamos um versículo e começamos a proclamar e pregar e tentar incentivar os irmãos com um versículo. Mas na verdade, nós tiramos todo o texto. E o que Jesus continua dizendo no texto? Nós simplesmente pegamos uma conversa inteira, tiramos uma frase de Jesus e anunciamos para a igreja uma frase: olha, aquele dia, ninguém sabe, nem a hora, nem os anjos, nem o filho, senão só o Pai. Cuidado, hein? Você encontra aquele irmão meio fraco na fé: irmão, Jesus pode voltar, cuidado, hein? Você vai ficar com o diabo aí, com o anticristo, nas trevas, na tribulação. E aquele irmão já estava condenado, se condena mais ainda. Ele já procura saber como esconder alimento, como correr do anticristo, porque o cara já se conformou que ele não vai subir. Mas a palavra de Jesus não foi para condenar ninguém, para trazer falta de esperança com o espírito ao arrebatamento. Ao contrário, a palavra profética ela traz luz. A palavra profética traz vida. Essa palavra aqui não é para trazer medo a você, é para trazer incentivo a você e saber que você está dentro desse acontecimento que Jesus proferiu. Amém? Quantos estão querendo? Estão dentro do arrebatamento com a igreja? Glória a Deus. Quem quer ficar com o anticristo? Quem é louco? O melhor, as delícias que Jesus conquistou para nós ainda não desfrutamos todas elas. Vamos desfrutar quando formos cear com Ele nas nuvens, amém? Mas aí Jesus, Ele disse: olha, ninguém sabe o dia, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecerão perto desse dia. Ou seja,
saber de tantas coisas, não faz? Deus não revela, não fala lá, Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. Jesus ia nascer, Deus não revelou por meio de anjos, não revelou a Zacarias, não revelou a José, a Maria, não foi revelado a 3 pastores, a reis magos, até homens que nem eram de Israel, foi revelado o nascimento do Filho. Então eu vou dizer algo para você: Deus tem prazer em te revelar as coisas que vão acontecer. Deus quer que você fique atento a tudo que Ele está fazendo. O céu agora mesmo está numa reunião, e há uma reunião lá celestial, os anjos estão se movimentando, Deus está junto com o Espírito Santo e com o Filho. Eles estão numa reunião do plano, e o prazer de Deus por meio do Espírito Santo é atentar e deixar a igreja ciente da reunião do céu. Agora, você quer fazer parte da que está sendo dito no céu? Você quer fazer parte da reunião do céu, do propósito celestial? Porque nem todos ficam sabendo dos acontecimentos que Deus quer realizar, porque nem todos querem. Deus revela e não faz nada até assim antes revelar aos seus amigos. Deus, Ele responde para quem pergunta. Deus conversa com quem chama Ele para conversar. Deus não é aquele que sai falando pelas paredes. O próprio Jesus disse: não jogar pedra pelas portas. Ele está disponível, Ele deseja, mas tem que haver também uma recíproca, tem que haver um desejo também. Nós temos que querer, nós temos que desejar, tem que haver fome. Pão fresco a casa tem todos os dias, mas quantos estão com fome do pão fresco? Será que Deus tem pão fresco para nós hoje? Será que é aquele pão que alimentou Elias, que fez ele correr 40 dias e 40 noites? Será que Deus tem esse pão fresco que pode te dar força para atravessar 40 dias de circunstância, pode fazer você atravessar o deserto e sair dele ileso, com força e vigor para adorar a Deus ainda? Tem sim! Sim, tem pão fresco, mas a pergunta não é se tem pão fresco. Às vezes fazemos as perguntas erradas. Será que tem fome na casa? Você não deveria perguntar por que Deus não fala mais como Ele falava antes, por que o Espírito Santo não me revela mais a palavra como revelava antes, por que eu leio a Bíblia, parece que eu não entendo mais nada. A pergunta não é essa, a pergunta é: você tem lido a palavra com a mesma fome de antes? Você tem orado ou buscado orar com a mesma sede que você tinha antes? Você tira um tempo com Deus com o mesmo fogo no seu coração que você tinha antes? Se a resposta é não, então você mesmo está dando a resposta. Porque você não tem mais comido pão fresco? Porque você não tem bebido mais água viva? Porque eu te digo uma coisa, meu irmão: na padaria do céu o forno não para. O rio de Deus, ele corre e não para. Ele passa sobre a terra, volta para o trono, e desce sobre a terra e volta para o trono. As águas estão fluindo. Quem tem que pular nelas sou eu. O rio de Deus está fluindo. Ah, meu irmão, a igreja para, você para, um pastor para. O rio de Deus nunca para. Mas eu não sinto mais o fluir. Então você saiu do rio, porque o rio continua fluindo. Volta para o rio. O que tirou você do rio de Deus? Uma circunstância? Um medo, uma dúvida? Uma palavra mortífera de Satanás? Ou porque Deus não supriu uma expectativa sua egocêntrica, humana? Foi isso que tirou você do rio de Deus? Mas o Espírito Santo vai te ajudar a voltar para o rio de Deus. Vai. Só Ele pode fazer isso. Eu não posso recolocar no rio de Deus. A única coisa que eu posso dizer para você é que o rio de Deus está fluindo. Te recolocar dentro do rio e se banhar nas águas do Espírito é a missão do Espírito Santo. Ele está tentando fazer isso. É você que não está percebendo. É você que não percebe. Ele está todos os dias tentando te colocar dentro do rio de novo. Todo dia.
Não existe um amor maior do que esse. Não existe uma doçura maior do que essa. Não tem. Você não tem um amigo tão fiel quanto o Espírito Santo. Os seus amigos, certa hora, eles não vão se agradar de você. Certas horas, seus amigos não estarão com você na peleja. Pô, sou teu amigo, mas vai na fé, viu? Eu vou ficar aqui. Vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo nunca te deixará. Porque ele tem uma missão. E ele é Deus. Deus não falha nunca, amém? Amém. Eu falho. Os pastores podem falhar naquilo que Deus comissionou. Mas se tem alguém que jamais vai falhar na sua missão quando ele desceu do céu, quando ele vem enviado do Pai, é o Espírito Santo. Eu posso falhar com vocês, eu posso falhar comigo mesmo e com Deus. O Espírito Santo nunca vai falhar. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele vai cumprir a sua missão. Com certeza. Se não for com a maioria, com aqueles que querem, ele vai cumprir a missão. Glória a Deus. Vamos lá em Noé capítulo 7. Então Jesus ele levou os discípulos. Olha, eu vou mostrar para vocês como será os dias da vida do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé. O Espírito Santo falou assim para mim: quem disse que Jesus não apontou um caminho? Ele apontou. Ele usou Noé como uma figura profética. Vamos lá. Gênesis, capítulo 7, versículo 6. Eu falei Noé. Falou. Será que algum daqueles livros Falou. que falam, né? A própria? Ainda bem que eu tenho timinha, né? Que me deixa pegar heresia. Sempre leve um timinho para você. Tô vendo. A minha amiga. Mas vamos lá, a história fala de Noé, então vamos falar do Evangelho segundo Noé. Não tem o Evangelho segundo Paulo? Moisés falando de Noé. Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 7, versículo 6. Se o maior profeta de todos os tempos, amém? João Batista foi um profeta poderoso, Isaías foi um profeta que profetizou muita coisa, Moisés foi, mas para mim Jesus Cristo foi e sempre será o maior profeta de todos os tempos. Então Jesus Cristo, como o maior profeta de todos os tempos, ele levou os discípulos lá para Gênesis. Falou, vamos lá para o início. Porque eu vou dizer para vocês ficarem atentos como se dará os dias que antecederão a minha vida. Vamos lá. No versículo 6 a Bíblia diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhes ordenara. Você tem que entender aqui que Moisés está fazendo a narrativa, amém? Engraçado que Moisés fala como que entrou Noé, de 2 em 2, os animais, ele fala quem entrou, ele, a sua mulher e as suas noras e os seus filhos. Aí depois Moisés volta a narrar tudo de novo. Quantos já perceberam isso aí? A Bíblia tem esses mistérios. E é nesses mistérios que às vezes Deus coloca para descobrir a revelação dele só quem tem curiosidade. Tem pessoa que fala, pastor, eu não leio o Novo Testamento porque eu não entendo nada. Eu falo, por que você não lê o Espírito Santo? Porque o velho e o novo é uma coisa só. Porque o Espírito Santo está na panorâmica dele todo o Evangelho. O Espírito Santo está em Gênesis 1:3. O Espírito Santo está lá em Apocalipse, dizendo, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo está no Pentateuco, ele está em Salmos com Davi. O Espírito Santo está nos livros dos profetas. O Espírito Santo está nos 4 Evangelhos. Ele está no livro de Lucas, ele está nas cartas de Paulo. É você que não chama ele para falar. O Espírito Santo fala para mim aí o que aconteceu naquele dia. Mas vamos lá. O grande segredo está aqui no versículo 10.
E no versículo 11: e aconteceu que depois de 7 dias, depois de um ciclo completo, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui está falando chuva. Depois de 7 dias, vieram sobre a terra a chuva do dilúvio. Hã? Sim ou não? A Bíblia está dizendo que depois de 7 dias, veio sobre a terra as águas. No plural, as águas do dilúvio. As águas, o conjunto de águas, formaram um dilúvio que inundou toda a terra. Sabemos da historinha, né? Aquele quadro de Noé na arca, a chuvinha. Minha avó tinha aquele lá, eu ficava olhando com medo daquele lá. Mas Jesus falou assim: será como nos dias de Noé? Eu falei: Espírito Santo, como assim nos dias de Noé? Eu sei que o povo está casando, está dando casamento. Eu sei que o povo está vivendo a sua vida normal. Eu sei que na sua vida, grande parte das pessoas vão continuar vivendo a vida natural normal. E o Espírito Santo falou assim: mas a grande chave da profecia não está em você olhar. E eu vou dizer algo para você, trazendo a sua atenção aqui: a chave das profecias nunca vão estar em olhar os acontecimentos do mundo, mas sim os acontecimentos da igreja. O centro, sabe, a engrenagem que faz tudo no céu e na terra girar, está na igreja. A igreja é aquilo que reflete o reino, o evangelho do céu aqui na terra. Então, se você quer atentar para aquilo que está por vir, atenta-se para aquilo que Deus está fazendo na igreja. Se você quer saber sobre escatologia, se você quer saber sobre aquilo que está por vir, não se atente nas notícias dos jornais, da Globo News e nem na internet. Atenta e fique atento, e muito atento, àquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja, não na sua igreja, não no seu grupo de cristãos, mas atenta àquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja em toda a terra. Isso pode te dar uma direção, isso pode fazer você entender algumas coisas que você não entendia antes. Porque que Deus está fazendo coisas na igreja na terra, está. E a maioria delas, assuste você agora, a maioria das coisas que o Espírito Santo está fazendo profética na igreja nesses dias agora, não está sendo divulgado nos canais do YouTube, não está sendo divulgado nas redes sociais. A maioria, e as coisas mais importantes, as mais centrais, que estão virando algumas chaves, não estão sendo divulgadas ainda, porque Deus ainda não quer. Pastor, mas como eu vou entender? Atenta-se à voz do Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que vincula a igreja do Brasil, a igreja da China, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Guatemala, a igreja do Japão. Nós somos um só corpo em Cristo. Isso é um mistério. Não me pergunte como, eu não sei como, mas eu estou ligado com meus irmãos lá do outro lado do mundo agora mesmo. Eu e vocês estamos ligados, mas estamos ligados com irmãos lá no Amazonas. Nós estamos ligados com irmãos de tribos indígenas. Eles não nos conhecem, nós não nos conhecemos, mas pelo Espírito estamos ligados. E aquilo que o Espírito Santo pode estar fazendo lá, Ele também está querendo fazer aqui. Porque é o mesmo Espírito, é a mesma fonte, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai, que está em todos e sobre todos. Deus não tem exclusividade com o ministério. Deus é um Deus coletivo e plural. Deus pode mexer algumas coisas específicas no ministério por causa de algo específico que Ele entrega a algumas pessoas, alguns ministérios para o reino. Mas o que diz respeito ao plano geral, Ele não faz específico com um ou com outro. Ele está movendo ao mesmo tempo em vários lugares. Então a Bíblia diz assim: e vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Diga assim comigo: Deus enviou as águas. Você guardou isso aí? Até antes do Espírito Santo me dizer isso, eu também achava
eu pensava que era a chuva que tinha mudado a terra. Mas eu também tinha uma certa dúvida, eu acho que foi por isso que o Espírito Santo me trouxe atenção. 40 dias vai mudar toda a terra? Mas era a água que acabava mais, que chuva era essa? Inundar toda a terra, não, toda a terra, é muita terra. 40 dias vai inundar toda a terra? E eu ficava com essas questões. E a resposta está aqui no versículo 11. Aí Moisés começa a voltar a falar de novo. No ano 600 da vida de Noé. Espera aí. No versículo 6 ele não disse: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas de dilúvio inundaram a terra. Aí no versículo 11 Moisés escreve de novo: no ano 600 da vida de Noé. Ele falou duas vezes a idade de Noé. Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, diga comigo, nesse dia. Não está escrito assim na sua Bíblia? Aos 17 dias do mês, vírgula, nesse dia. Eu amo quando a palavra de Deus ela tem essas palavras. De repente, aquele dia, sabe o que isso representa? Deus ele fala que vai fazer tantas coisas, mas ele tem um dia que ele vai fazer. E eu digo para você, o dia que chega, o dia do Senhor cumprir a sua palavra, duvide quem quiser duvidar, independente da dúvida ou da crença, aquele é o dia que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, Deus falou: Noé, entra para a arca. Eu acredito que Noé, como um homem de justiça, a Bíblia diz que Noé era pregador de justiça. A Bíblia diz que Noé amava aquele povo. Amava ou não amava? Pregar 100 anos com um povo duro de coração, obstinado. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem porque a corrupção generalizou a terra. Você entende isso? A que ponto chegou a maldade no coração do homem, a tal ponto de Deus não querer mais participar daquilo? Eu nem imagino. Eu acredito que estava pior que nos nossos dias. Por isso Jesus falou: os dias da vinda dele seriam como nos dias de Noé. A raça humana estaria numa corrupção inacreditável. Aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, aquilo que é abominável aos olhos de Deus, se tornaria normal e aceitável, muitas vezes até por cristãos. A Bíblia diz: mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Eu digo algo para você: o dia do Senhor é compartilhado com aqueles que acham graça diante do Senhor. Como achar graça diante dos olhos do Senhor? Não por aquilo que você pode fazer, não por você aparentar ser bonzinho ou ser um crente tudo certinho. Isso não é achar graça diante dos olhos do Senhor. Achar graça diante dos olhos do Senhor corresponde e tem a ver com um coração diferente. Sempre é um coração. Sempre. Deus achou em Noé um coração. No meio de uma geração de coração perverso, corrupto, Deus olhou para o homem e viu que ele tinha um coração diferente. Um coração que tinha sede de justiça. Um coração que queria adorar o Criador que criou todas as coisas. Então Deus, ele começa a formular o plano dele com corações diferentes. Diz o livro do profeta: ele passa os olhos sobre toda a terra, procurando aqueles corações que são totalmente diferentes. Deus não parou de procurar. Lá no Evangelho de João, Jesus disse: o Pai está procurando. Irmão, por que Deus continua procurando? Porque ainda que Ele ache, Ele ainda quer mais. Deus pode achar 20 corações aqui que sejam totalmente diferentes, mas Ele não vai parar a busca dele. Não é porque Deus achou 2 ou 3 que Ele para a busca dele. Ele vai continuar buscando uma oportunidade de achar graça no seu coração, de achar em você um coração diferente, um coração quebrantado, um coração que tem sede de justiça. Um coração que não se contamina com a maioria. Um coração que não se corrompe com a religiosidade. Naquele dia, continua lendo comigo, romperam-se todas as fontes do grande
Cristo. Alguém quer um copo de água para mim, fazer por favor? A Bíblia diz, naquele dia, o que aconteceu naquele dia? Romperam-se as fontes do grande abismo. Eu tenho entendido uma coisa do meu Pai. Ele tem alguns princípios. E esses princípios são inquestionáveis. A Bíblia diz, quem pode aconselhar o Senhor? Dizendo para ele que, não, Deus, olha, é o seguinte, eu não gosto do jeito que você faz, não. Quem pode fazer isso? Quem pode aconselhar Deus como ele se move? Diga para mim, meus irmãos. Quem? Quem aqui nesse lugar pode dizer, Deus, eu vou dar um conselho para o Senhor. O Senhor não está sabendo se mover, não. Eu vou explicar como. Apesar que ainda existe uma insanidade louca em alguns pregadores, que eles insistem em querer mandar Deus fazer as coisas como que Deus tem que fazer. Mas eles são insanos. Essas palavras nem chegam aos ouvidos do Senhor. Mas a verdade é que Ele tem alguns princípios. E quando nós entendemos os princípios, nós entendemos como Ele opera e como Ele vai operar. Aqui, a Bíblia diz que no dia do dilúvio, não caiu uma gota de água do céu para iniciar o dilúvio. A Bíblia diz que o que deu início ao dilúvio foi as fontes da terra se abrindo. A Bíblia diz que naquele dia romperam-se as fontes da terra. Existe água na terra. E na verdade o dilúvio ele só inundou a terra porque houve um encontro das águas. Mas antes de descer a água do céu, antes de se abrir as comportas do céu, antes de se romper os céus, primeiro se rompeu algo na terra. Aí eu falei, peraí, o que o Senhor está querendo dizer que tem a ver com arrebatamento? O Espírito Santo me levou para um princípio que o Senhor estabeleceu. Ninguém dá nada a Deus. Ele deu primeiro. Ele deu o seu filho primeiro. Ele fez o mundo. Ele criou tudo primeiro. Ele fez o jardim e depois fez o homem e colocou naquele que estava pronto. Adão cresceu. Adão veio a esse mundo onde tudo já estava pronto. Adão não deu nada a Deus. Adão cultivou aquilo que Deus já tinha dado a ele. Aí Deus deu algumas ordens, algumas palavras para Adão. Mas Deus fez tudo e colocou Adão naquilo que ele já tinha feito. Então, um princípio que Deus trabalha é de resposta da terra. Ou seja, Deus corresponde, o céu corresponde à resposta que a terra dá acerca daquilo que ele já inseriu na terra. A igreja, ela está procurando coisas, ela procura e não acha. Por que ela procura e não acha? Porque ela procura aonde ela não vai encontrar, ela procura por fora, ela procura no visível, ela procura em coisas, ela procura em método. A igreja ela nunca vai encontrar por fora, porque aquilo que ela precisa já foi inserida dentro dela. Ou seja, Deus trabalha a matéria-prima. Ele criou Adão do barro que já existia. Esse dilúvio ele representa um avivamento que antecede o arrebatamento. Antes do arrebatamento, homens e mulheres do passado, grandes homens, o profeta Amós profetizou, Abacuque profetizou, Joel profetizou, que nos últimos dias, quais seriam esses últimos dias? Os últimos da estação da graça, os últimos dias da igreja na terra. Nos últimos dias, Deus enviaria um avivamento, que esse avivamento seria nada mais nada menos que uma grande e poderosa colheita de almas, uma invasão da glória de
Deus na terra, como nunca houve antes. E Deus profetizou pela boca de homens e mulheres, só que muitas das vezes nós não entendemos, e a maioria hoje que prega sobre avivamento não entende o princípio de Deus para esse avivamento. Por quê? Muitos de nós estamos esperando o avivamento vindo do alto, mas Deus já inseriu o início do avivamento dentro da igreja. O Espírito Santo, ele veio há 2000 anos atrás, ele veio há 2000 anos passado, e ele foi inserido nessa terra, não na terra, mas ele foi inserido na igreja. Então eu digo algo para você: Deus tem um negócio com a terra e o céu. Há um mistério entre a terra e o céu. O céu se mover, o céu espera a igreja na terra se mover. Por quê? Mas como nós vamos se mover? Com o que nós vamos se mover? Por onde nós nos movemos? Nós já temos tudo aquilo que precisamos para se mover. O Espírito Santo, o próprio Deus, está dentro de nós. Glória a Deus. A água já está dentro da terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai inundar essa terra com águas que vão curar. E essas águas, elas também representam as águas que saíram de dentro do templo de Ezequiel. As águas que saíram debaixo do altar. E o profeta Ezequiel, ele foi relatando que aquelas águas saíram de dentro do templo e elas iam se aprofundando e elas iam percorrendo a terra e levando cura às nações. O templo é a igreja, as águas já estão dentro da igreja. A igreja só precisa liberar essas águas e permitir que essas águas vão se aprofundando, e essas águas vão entrando em lugares onde nunca entrou antes, até que essas águas levem cura e salvação às nações. Agora eu vou dizer algo para vocês. Aqui está a grande chave dessa história. Depois que se rompeu as fontes da terra, as fontes que estavam na terra, a Bíblia diz assim: rompeu-se as fontes que estavam na terra, e as comportas dos céus se abriram. Nós queremos tanto, nós cantamos tanto, né? Faz chover, abre as comportas do céu. Vou dizer algo para vocês. Depois que eu ouvi essa palavra, eu comecei a observar o mover de Deus. E eu vejo que o céu só se abre quando a igreja se abre. Nós podemos cantar essa canção aqui, parados, com os olhos estatalados, olhando para os irmãos cantando. Faz chover, nós podemos ficar até 2, 3 horas da manhã. Você vai chover, não vai chover nada. Porque o céu não pode corresponder, porque não tem resposta. Para que venha a água do céu, tem que emanar as águas que já estão na terra. 2 ou 3 entenderam? Para que o céu se abra, e venha chuva, e venham as águas, e venha a chuva de Joel, e derramarei do meu Espírito, para que venha outro Pentecostes. Eu vou dizer algo para vocês. Sabe o que fez o vento tempestuoso do Espírito Santo entrar naquele cenáculo? 120 homens e mulheres respondendo aquilo que eles já tinham recebido. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus chega aos discípulos e diz: paz seja convosco. Jesus já tinha vindo do Pai. Jesus ressuscitou e Maria se encontrou com ele, e Maria foi tocar nele e ele falou: não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai, mas vai e diga aos teus irmãos que eu ressuscitei. E depois, passou-se alguns dias, a Bíblia diz que apareceu Jesus, apareceu os discípulos e falou: Pai esteja convosco. E ele falou assim para os discípulos: olha a minha mão, agora me toca. E eles tocaram Jesus. Mas por que Jesus falou para Maria: não me toca, porque eu não subi ao meu Pai? E ele aparece depois de alguns dias e diz: agora me toca, porque ele já tinha ido para o Pai, e ele tinha falado: eu vou para o Pai, eu vou ter uma conversa com o Pai, eu vou falar: Pai, eles não podem ficar sozinhos, vamos enviar o Consolador, vamos enviar o Espírito, mas não vamos enviar mais como era enviado aos profetas. Pai, eu fui lá e redimi, agora eles podem ter o Consolador por dentro, agora nós podemos habitar neles. Pai, vamos habitar neles, vamos, através
Depois de alguns dias aparece Jesus. O que foram esses dias? Os dias que ele esteve com o Pai. E aí ele volta, já glorificado, e aí ele fala para Tomé: agora me toca o meu lado, toca a minha mão, não sou fantasma. Agora você pode me tocar, porque agora eu já fui para o Pai. Eu tenho uma coisa para vocês. Agora eu posso dar para vocês o que eu prometi, porque eu já fui e já falei com o Pai, e o Pai liberou. Recebam o Espírito Santo. Em João capítulo 21, eles recebem o Espírito Santo. Não foi em Pentecostes, foi em João 21. O próprio Jesus, pessoalmente, ele cumpriu o que prometeu. Pessoalmente, Jesus pessoalmente liberou o Espírito Santo sobre os discípulos. Jesus falou: agora vocês têm o Espírito Santo. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês agora têm o que vocês precisavam. Fiquem em Jerusalém. Por quê? À medida que agora vocês forem rompendo as fontes, vocês forem rompendo os rios que há dentro de vocês, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, e quando eles receberam o Espírito Santo, ela diz que eles começaram a lembrar de muitas palavras que Jesus tinha dito. Sabe o que eles lembraram? Vocês lembram que Jesus disse, ao pé da fonte, que quem cresce nele do interior ia fluir rios de águas vivas, e ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo. É verdade. Nós já recebemos. Então agora tem que fluir. Quando Jesus falou para eles irem para o cenáculo, Jesus falou assim: vai para o cenáculo e deixa fluir. Porque ao descer sobre vós as águas do Espírito Santo, e à medida que vocês liberam as águas do Espírito Santo que está dentro, vai descer a água sobre vós. Mas as águas que estão dentro é para testificar, a unção que está dentro, ela testifica da sua identidade de filho. Todo mundo que nasce de novo, ele tem o Espírito Santo, e ele tem as águas do Espírito Santo dentro dele. Ele tem o Espírito que clama a Pai. O selo, a certeza da salvação é o Espírito Santo. Mas, à medida que você libera essas águas para dentro de você, à medida que você libera o Espírito Santo, à medida que você entende que você é salvo, que você é filho de Deus, que o Espírito Santo é para você, que os dons é para você, então você começa a falar em línguas, você começa a adorar o Senhor, você começa a buscar o Senhor. Eu te digo uma coisa: a palavra operar na sua vida. À medida que o próprio Jesus vê as águas fluindo de dentro de você, ele libera as águas sobre você. E quando esse poder que vem sobre, ele é um poder que te envia para esparramar as águas na terra. Ele diz: não saiam de Jerusalém até que venha a chuva do alto. Até que as águas do alto encontrem as águas que há dentro de vocês. Primeiro vocês vão entender tudo o que eu fiz. Eu digo para vocês, aqueles dias que eles estiveram dentro do cenário, a Bíblia diz que estavam orando e jejuando. Foram os dias que eles entenderam os 3 anos andando com Jesus. Meu irmãos, não pensam vocês que foram dias de sequidão, dias de dúvida. Não pensam que eles estavam lá: e agora? Jesus falou que ia vir do céu, cadê Jesus? Eles só foram para o cenáculo depois de passar 40 dias com Jesus glorificado, o leão da tribo de Judá, não era mais o cordeiro. Eles foram para o cenáculo depois que eles viram uma nuvem envolver Jesus, e Jesus desaparecer diante dos olhos deles, e subirem ao céu, e eles receberam uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Vocês vão falar novas línguas, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, mas olha, vão para o cenáculo, fiquem um tempo lá. Tudo que vocês precisam eu já dei a vocês, eu dei a vocês toda a autoridade. Foi dada naquela hora, não foi quando veio do alto, já estava dentro deles. Aquele período era um período de processo que Deus deu àqueles homens para eles entenderem o que eles tinham recebido. Tanto é que quando o poder veio do alto, Pedro entrou no ministério dele e já foi aquela explosão toda. Mas Pedro não entendeu quem ele era. Quando veio o Pentecostes, Pedro entendeu quem ele era, à medida que ele passou aqueles dias orando e jejuando, orando e jejuando, eles estavam liberando as águas que eles tinham recebido do Senhor. Eles tinham acabado de nascer de novo. Ninguém tinha nascido de novo antes de Jesus ser glorificado, mas depois que Jesus foi glorificado, aqueles homens e aquelas mulheres foram os primeiros que nasceram. Eram as primeiras fontes de água viva jorrando na terra. Mas se eles já tinham águas vivas, por que do cenáculo não derramou para o mundo? Porque precisa haver um encontro das águas.
Precisa haver um romper da unção que já está dentro. 1 João 2,27. A unção que você recebeu dele, Jesus Cristo, permanece em você e ela te ensina todas as coisas. Ela é verdadeira e não é falsa. Coloca a mão no teu peito aqui agora, em nome de Jesus. Diga comigo, eu tenho a unção do Espírito. Eu tenho água viva. Eu creio nisso. 3 ou 4 acreditou de verdade. Mais alguém, você está começando a acreditar. Mais alguém está acreditando. Quando a gente pede para repetir alguma coisa, é para enfatizar, é para impregnar. Eu não estou falando nada antibíblico, se eu estou falando, me para, por favor, toma o microfone da minha mão. Se eu tenho falado alguma coisa que não está na verdade pura da palavra de Deus, por favor, pare esse irmão aqui. Mas em nome de Jesus, se eu falo aqui coisas vivas, se eu falo algo vivo, se eu falo de coisas que estão escritas nesse livro sagrado, então acredite nisso em nome de Jesus Cristo. Saia desse lugar que você está em nome de Jesus Cristo. Saia desse poço roto. Não deixe as águas do Espírito Santo sujar dentro de você. Por quê? Uma água parada, ela só serve para formar lama, ela só serve para formar sujeira, e ela começa a emanar mau cheiro. Quantos crentes estão com água suja dentro de você? Não porque o Espírito Santo é sujo, mas porque você está extinguindo o Espírito Santo dentro de você. Não é à toa que o apóstolo Paulo não ia nos advertir falando: não apagueis o Espírito, não deixe de fluir as águas. É você que permite. Eu sempre digo e vou dizer: o Espírito Santo é um cavalheiro, ele é a pomba, ele é sensível. Satanás é o invasivo, é o intruso, é o mentiroso, é aquele que não é convidado, ele não é o bem-vindo. Nós não cantamos? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Me desculpe, mas eu vejo que em muitos lugares estão com essa música, não estão desejando o Espírito Santo outra vez. Não vou julgar, mas um pequeno grupinho está ali falando: se eles não querem, eu quero, Jesus, vem de novo. Se esse irmão com essa cara feia aqui do meu lado, você nem tem que fazer na igreja, sendo que eu quero, Jesus. Mas sabe o que Jesus fala? Você quer? Quer mesmo? Quer? Você quer? Você quer mesmo? Na hora de você sair do culto, entra no teu quarto e nós vamos conversar. Porque pelo menos lá você vai ficar mais à vontade. Porque tem lugar que se a pessoa recebeu outra vez aquele fogo, aquela primeira chama, os religiosos vão falar assim: emoção é alma. Tudo que minha alma mais precisa é ser tocada pelo fogo, pela presença de Deus. Tudo que minha alma não precisa é das coisas dessa terra. Tudo que minha alma não precisa é das conversas que corrompem os bons costumes. Tudo que minha alma não precisa é da pornografia que está vencendo. Tudo que minha alma precisa é rir e se alegrar na alegria do Espírito Santo. Tudo que minha alma precisa é da presença de Deus. É, na alma mesmo. Eu rio na alma mesmo. Porque se eu não rir do Espírito, a minha alma vai ficar triste com as notícias que eu estou falando. Começa no Espírito, batiza a alma e toca o corpo. Você é um só. Deus toca só o meu Espírito. Fica nessa aí. O seu corpo fala assim: beleza, deixa mais quietinho. Nós precisamos fazer aquele negocinho que eu gosto. Deixa o seu corpo fora do poder de Deus. A sua velha carne única, que clama pelo pecado, que clama, ela não gosta de entrar na presença de Deus, ela tem que empurrada. A carne gosta de ir para o quarto, a carne não gosta. Por que que quando Deus vai mover para tocar corações, tocar as pessoas de uma forma profunda, por que não vai cair na unção? Você nunca se perguntou nisso? Porque a carne só aquieta quando o fogo de Deus pega ela. Aí Deus tem liberdade para trabalhar na alma, no coração, a pessoa chora, ri, pula, pede perdão. Ai, eu te quero, Jesus. Porque a carne, o poder de Deus, ele anestesia a carne, fica quieta, carne, pecado. Se a sua carne estiver forte, ela não vai deixar você
você nem adorar a Deus. Vai falar, está doendo as costas. Ai, meu braço, estou cansado. Estou com fome. Eu vou dizer algo para vocês, quando o poder de Deus vem, quando o poder de Deus toca a pessoa sente fome, não sente canseira, ela não sente nada. A unção de Deus é aquele poder, aquela eletricidade, é aquele fogo que faz você pular. Tem irmão que é quietinho e fica pulando e vai falar, nossa, nem sei como eu pulei tanto. É o fogo de Deus, mas o fogo de Deus não toca você para fazer bonito ou para se aparecer para os irmãos. Tem um propósito, deixar a sua carne no lugar dela quietinha, para deixar o Espírito Santo agir na sua alma e no seu coração, precisa de cura, libertação, ministração. Então quando a unção de Deus quer te tocar, deixa ela te tocar. Ela vai anestesiar o seu corpo por um tempo, para que Deus possa operar livremente. Glória a Deus. Aleluia. Eles já estavam lá liberando as águas. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. De repente, veio água do céu. A chuva caiu. Ó, liberar as águas da terra pode ser 2 ou 3. Mas quando cai a chuva do céu, é sobre todos. Eu vou falar para você. Eu vou te dar um bom conselho. Fica perto do irmão que está fluindo. Porque esse irmão, mais hora ou menos hora, ele vai chamar do céu essa chuva. E se você estiver perto dessa pessoa que tem fome de Deus, que ora, que adora, que é extravagante, você está sequinho, fica perto desse. Ele começa a fluir tanta água que começa a derramar. Quem sabe molha você um pouquinho. Quebra esse seu coração duro, essa coração dura sua. Fica perto, irmão. Fica perto de quem é seco, não. Fica perto de quem está molhado, quem está quebrantado, quem é adorador. Fica perto de quem ora. Fica perto de quem está pegando fogo. Quem sabe a sua palha molhada pega fogo também. Quem sabe o seu graveto verde se consoma no fogo do Espírito Santo, e você dá glória a Deus, e você decide contribuir, e você decide perdoar, e você decide testemunhar de Cristo Jesus, e você decide parar de falar bobeira, parar de mentir, parar de maldizer. Quem sabe? Há esperança para mim e para você, desde que o fogo de Deus consoma, e desde que a água do céu caia, e inunda, e toca-nos, e toca-nos, e toca-nos, e toca-nos. Eu já aprendi isso desde muito cedo. Quando eu via que eu estava meio escorregando na oração, escorregando no jejum, eu falava, eu vou lá na casa do irmão tal. Mas eu não ia lá para pedir oração, eu ia lá para falar assim, vamos orar junto comigo? E eu só ia lá porque eu sabia, eu chegava lá, aquele irmão já estava assim, ó. Eu falava, ô irmão, vim aqui para orar com você. Bora. Vamos conversar, não? Eu não veio aqui para conversar. Não. Eu queria conversar, alma agitada, né? Aí eu ficava envergonhado porque o irmão me dava moral. E eu, então, eu quero contar um negócio. O irmão ficava assim, xarabarabá, xarabacara, xarabarabá, 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 xarabarabá. Aí eu, tá bom, né? Chega. Aleluia. Isso é uma atitude sábia. Se você vê que você está ficando meio sequinho, meio frouxo, não se junta com os que estão pior que você, não. Se junta com aquele que está um pouquinho melhor. Não que você vai julgar quem está pior e quem está melhor, mas você sabe quem é aqueles que andam com Deus. Você sabe quem é aquele que negocia o fogo. Você sabe que é aquele irmão que você sabe que, por mais que ele esteja um dia mal, mas ele não abre mão de orar, não abre mão de jejuar, não abre mão da alegria do Espírito Santo. Quer um conselho? Faça disso. Bebe um pouco da água dele até você puxar do poço seu. Senão você morre de sede. Você não consegue nem puxar mais do seu poço. Vai beber um pouco do outro, para você ter força para beber do seu próprio poço. Porque, meu irmão, minha irmã, esses são dias terríveis. Esses são dias de luz e trevas. Se você está vendo que está escurecendo, não corra para as trevas, corra para a luz, em nome de Jesus. Seja pelo menos um pouco sábio. Você quer pegar fogo como?
ficando perto de uma pedra de gelo? Como que você quer andar em fé e crer? Você só conversa com o incrédulo. Oh, Deus me falou isso. Sei não, hein? Às vezes o teu melhor amigo é aquele que mais ouviu que Deus fala com você. Tenha como eu, porque pelo menos acredita que Deus está na sua vida. Aí não tem ninguém, pastor. Misericórdia! Misericórdia! Será que não vamos achar um? Não estou falando para você estar no meio de 100, pelo menos um. Antes, pelo menos um que está andando um pouco mais além que você. Dia que eu conheci o pastor Márcio, conversando um pouquinho, ele vai estar com um negócio diferente. Ele quer o que eu quero. Porque às vezes eu tinha comunhão com alguns irmãos que ia até um certo ponto, mas não queria além. E você começa a sentir um peixinho fora. Quando nós conversamos, ele fica aquilo ali, esquentou o coração. Falei, esse cara falou umas coisas que eu queria ouvir. Meu Deus. Eu saía de Andradina, andava 380 km para ficar um final de semana na casa dele. E nós ficávamos por horas conversando de coisas de Deus, de coisas do Senhor. Aí alguns amigos meus começaram a falar, você só vai na casa do você só fica lá com o Márcio. Eu falei, porque eu sei a hora que eu não estou precisando ouvir bobeira nem incredulidade, eu preciso ouvir alguém que está queimando, eu preciso queimar. Eu sou me identificar isso aí. Até hoje, se eu vejo que alguém que tem a fome, a sede que eu tenho, eu como junto. Por quê? Um dia menos dia, eu não vou estar tão legal assim, mas se eu estou dando para alguém que pelo menos tem a mesma fome que eu, essa pessoa vai falar, vamos lá. E vice-versa. E qualquer outro dia eu posso falar para ele, vamos lá, meu irmão. Se as águas não estão fluindo, eu já te dei um bom conselho. Será que você está do lado de alguém que está jogando águas vivas? Glória a Deus. Pastor, eu estou frio. Eu oro em línguas e não frio mais. Eu venho na igreja, eu ouço a mensagem e não estou. Os irmãos ministram do louvor, nada. E o que você tem feito para mudar? Você tem corrido para ficar mais ainda perto do ímpio, que vai te gelar mais ainda? Você está ficando perto daquele irmão que você sabe, ele é irmão em Cristo, não é aquele irmão carnal, só murmura, só pragueja, só duvida. Ah, você está sentindo nada porque aqueles irmãos lá do louvor não viram nada. Você precisa de pessoas que falam para você, sabe por que você está frio? Você não está orando, vamos orar aqui agora. Vamos dar uma chapada aí. Vamos tomar um vinho aí do céu. Vamos. Vamos. Ou se você não está pegando fogo, gosta de alguém que está queimando. Alguém deve estar queimando. Alguém está com a lâmpada acesa. Alguém guardou óleo. Não é possível que nesse dia nós não temos mais pessoas, pastor Mazer, que esgotou o óleo. Eu não quero acreditar nisso. Você não acredita, pastor Mazer, que ainda alguém guardou o óleo na lâmpada? Os pastores aqui acreditam nisso. Por isso nós estamos aqui. Alguém ainda tem pouco de azeite na lâmpada. O amor de quase todos se esfriaria. Essa é uma das profecias antecedendo o arrebatamento. Mas a Bíblia não diz o amor de todos, diz de quase. Eu vou dizer algo para você. Eu quero estar no grupo dos quase. Você está no grupo do quase, porque a maioria vai esfriar, a maioria vai apagar, a maioria vai secar, mas quase todos, um grupo vai estar jorrando, um grupo vai continuar orando, um grupo vai estar amando, um grupo vai estar andando com Jesus. E são esses que vão inundar uma terra seca antes do arrebatamento. São esses que vão levar salvação para os povos escuros.
São esses que vão levar Jesus às nações. São esses que vão levar salvação aonde a igreja normal não vai. A igreja normal não vai no meio da comunidade LGBT, porque a igreja normal não tem poder e unção para isso. Mas quase todos, ou seja, esse remanescente, esse pequeno grupo que está ouvindo as palavras de alguns irmãos meio doidos que está aqui na frente falando, algum pouquinho, que ainda tem um pouco de fome de Deus e tem um pouco de consciência da palavra, vai ter unção, revelação e palavra de vida a um mundo caído em pecado, a um mundo sem moralidade, a um mundo que não sabe mais quem é Deus, não sabe mais nem quem é a igreja. Esse grupo que tem lâmpada, tem azeite, tem fogo, tem água. As coisas de Deus é meio doida mesmo, né? De dentro sai fogo e sai água. Água e fogo são os elementos do Senhor. Uma hora ele molha, outra hora ele queima. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas esse pequeno grupo tem água viva, tem pão fresco e tem fogo no alto. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ter nada nem ninguém. A igreja normal vai se desesperar quando o noivo tiver as portas. Ai, me dá um pouco do seu azeite. Esse azeite, você abastece ele na intimidade, não é na coletividade. Na coletividade, o azeite ele vira fogo. Mas azeite, você só tem e abastece a lâmpada na intimidade, não a sós. Não coletivo aqui, ó, ninguém produz azeite aqui não. O pastor não tem como derramar azeite na sua vida. Ele pode transferir fogo, ele pode derramar fogo. Acender a lâmpada sua que está apagando. Azeite é você e o Espírito Santo de Jesus. É você e a palavra. É você se separando em jejum. É você com as mãos levantadas. Pode ser no teu trabalho, na tua hora de almoço. Pode ser andando no carro e dirigindo a moto. Senhor, eu te louvo e te adoro. Eu te amo, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Ali você está gerando azeite. É quando a circunstância fala que você vai ser esmagado. Você levanta a mão e fala: Jesus, eu te louvo porque o Senhor é. Aquela circunstância prensa você e sai azeite quando você adora. Você vai enchendo, você vai enchendo. Quando você está no meio da igreja, aquele azeite se transforma em fogo. Quando você está diante do diabo, vira fogo. Todos entenderam um pouquinho? Glória a Deus. Eu sei que é difícil entender tudo. Eu fiquei extasiado com essa palavra por dia. Imagina o compromisso que Deus me chamou. Ó, não fique indo pregar aí chamando chuva do céu, não. Libera as águas que estão dentro de você, que aí a chuva é comigo. Fica mandando em mim, não. Eu sei o que eu falei que eu vou fazer. O Senhor falou: faça o que te cabe, faça o que está dentro de você, faça o que é para você fazer. Libera as águas. Então, sabe o que aconteceu? Eu tive esses dias, eu já estou terminando. Eu tive esses dias no interior da Bahia e o pastor falou para mim: ó, o culto acaba às 10, mas tem a liberdade do Espírito. Eu falei: por que você está falando isso, pastor? Eu sou um pastor que eu tenho problema com a Cida não está aqui para me mostrar o relógio. E aí, eu ministrei, e aí eu falei: Senhor, derrama sobre essa igreja. Esse pastor tem tanta sede, ele quer avivamento. Ele falou para mim o dia inteiro que está buscando avivamento. Ele falou: você sabe como que acontece. Incentiva as pessoas a liberarem as águas que estão dentro dela. Aí eu chamei as pessoas para frente e falei assim: olha, quem não ora em línguas ainda? Aí vem umas pessoas, ministramos. 6 pessoas oraram em línguas pela primeira vez. Aí a igreja estava sentada igual vocês estão me olhando. Eu falei: gente, acabou esse tempo. Você está esperando um homem falar para você adorar a Deus. Você está esperando um homem falar para você buscar a Deus. 6 irmãos aqui acabaram de fluir no Espírito Santo pela primeira vez. Essa igreja acabou de ter mais 6 irmãos cheios do Espírito Santo falando em línguas. E você não deu nenhum glória a Deus. Levante o seu lugar, comece a falar em línguas. Comece a liberar as águas.
Foi 5 minutos. O grupo de louvor começou a adorar. 5 minutos. Os irmãos atenderam o apelo. Meus irmãos do céu. A chuva de Deus começou a cair. Começou a cair. E eu fiquei só olhando. E eu caí para dentro também, né? Aí o Espírito Santo falou assim: eu respondo a resposta. O Espírito Santo é educado. Se os irmãos ficarem sentados olhando os irmãos orar, glória a Deus, amém, pelos 5 que oraram em língua, vão em paz, em nome de Jesus, até o próximo culto. Não, mas aquela reunião, saímos de lá impactados. As pessoas não queriam ir embora. Sabe o que me impactou? Um senhor de 60 anos. Os irmãos começaram a rir do Espírito. Viu? Quando a chuva cai, né, irmão? Era o primeiro que eu estava lá. Eu falei, aqui, pastor, que nada. Agora eu sou um irmão igual a qualquer um que carece da glória de Deus. Começamos a rir. E o senhor, ele estava sentado e começou a rir. E falei, perguntou para o irmão, por que eu estou rindo? E eu falei, pode rir. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essa alegria no Espírito Santo, essa alegria que é a nossa força, tem que voltar para o nosso meio. Por isso que nós estamos tudo fracos, não tem alegria do Espírito Santo. E aquele senhor foi rindo, e ele pluf. Aquele senhor veio até mim e falou assim: meu irmão, eu já encharquei por aí fora. Eu já vi muita mover de Deus aí, mas esse vinho eu nunca tomei não. Eu falei assim: se eu te disser que esse vinho está disponível para você todo dia? Ele falou: vixe, agora eu vou chapar mesmo. Tinha uns jovens lá, mas marcou meu coração aquele senhor. Com quase 70 anos de idade, provou pela primeira vez o vinho do Espírito Santo. A mulher dele, a senhorinha, provou também. E aquele senhor captou o pastor também. Ele falou: pastor, que vinho é esse? Ele falou: então, estou bebendo agora também. Aleluia. Glória a Deus. Está isso comigo. Você quer beber? Deus. Então coloca de pé, em nome de Jesus. Quero chamar o Márcio, o Wagner, os irmãos aqui.